Boa tarde, eu gostaria de dar as boas-vindas e agradecer a audiência de todos. Eu quero me apresentar, eu sou Maria Tereza Azevedo Lima, eu sou diretora executiva da Embratel, que é a unidade da Claro responsável por atender clientes de governo e empresas privadas. Essa é a segunda live, o segundo evento que nós realizamos, dedicado exclusivamente ao público de administração pública, né, aos clientes de governo, porque nesse momento de pandemia, né, todos têm muitos desafios e isso não é diferente também para os governos, né. Nós já realizamos um primeiro evento, cujo tema foi LGPD para poder público, e quem tiver interesse pode acessar, pode assistir esse evento na nossa no nosso perfil da Embratel no YouTube. Lá também existem outros conteúdos de eventos que realizamos para um público mais geral, sobre temas também muito interessantes e que eu tenho certeza que podem ser úteis para os gestores públicos, né, tais como segurança da informação, cloud, omnichannel, serviços de TI. Falando um pouquinho sobre esse evento de hoje, né, nós sabemos que hoje os recursos públicos são cada vez mais escassos. Todo administrador, todo gestor público quer melhorar o seu ambiente de economia, quer gerar empregos, e os cidadãos querem cada vez mais serviços públicos de qualidade. Saúde, que agora, então, nós temos uma evidência concreta da necessidade desses serviços, educação, segurança pública. Então, direcionar os recursos do poder público de uma forma eficiente para atender essas demandas é algo que é muito importante. E nosso encontro hoje aqui tem por objetivo mostrar como a gestão pública pode utilizar a análise de dados ou a inteligência de dados e evidências para alcançar esses objetivos de prestar serviços públicos de qualidade aos cidadãos. Vamos mostrar alguns cases, né, pretendemos mostrar, e também mostrar um pouco, desmistificar e mostrar que é possível utilizar a inteligência de dados para, sem grande complexidade. Nosso convidado hoje aqui é o João Del Nero. O João Del Nero é o gerente de vendas de Analytics e Data Insights da Embratel. Ele é graduado em Engenharia Eletrônica e de Computadores, na FEI, fez pós-graduação na FGV, tem uma larga experiência trabalhando nos últimos 20 anos em empresas de tecnologia e de telecomunicações, e atualmente ele é responsável pelo desenvolvimento de negócios de soluções de analytics e inteligência de dados da Embratel. E aí, João, eu ia pedir para você se apresentar. Boa tarde a todos, obrigado por estar assistindo, obrigado, Maria Tereza, pelo convite de participar com você. Super evento de governo, dados, inteligência de dados, é um assunto do momento, né? A gente já vê dados há muito tempo, mas esse é um assunto relevante que todas as empresas e governos também estão interessados. E aí eu espero poder contribuir aí no nosso debate para que as pessoas possam enriquecer seus conhecimentos e visualizar e ter conhecimento de outras soluções e ideias aí para esse mercado. Obrigado pelo convite. Obrigada, João. Nós vamos mais fazer um bate-papo aqui, né, mostrando como o gestor público pode utilizar os insights gerados pelos dados para elaborar, criar e executar políticas públicas de uma maneira eficiente, econômica e que causem, de fato, um impacto positivo na vida do cidadão, na qualidade de vida do cidadão. Mas eu gostaria, antes de começar o nosso bate-papo, reforçar que quem tiver perguntas, por favor, coloque as perguntas no chat, que ao final do evento nós vamos ter um momento para respondê-las. Tá? Então eu vou começar perguntando para você, João, o que é essa coisa assim, Data Analytics? Isso é um bicho-papão? É muito complicado, complexo? E como é que o gestor público pode utilizar o Data Analytics a seu favor? É engraçado como a tecnologia ela vai sempre criando novos termos, né? E quando você acaba olhando alguns termos como Data Analytics,
já se faz análise de dados, né, insights de dados há muito tempo. A gente já vem trabalhando desde as épocas passadas, ou seja, quando a gente só tinha um Excel, ou quando o banco de dados antigos, ferramentas antigas, sempre buscando consolidando, seja numa empresa privada, número de vendas, né, ou seja, mesmo no governo, a questão de cadastro, enfim, de credenciamentos, isso você já tem há muito tempo. Só que o Analytics é uma palavra muito nova, recente, que entrou nos últimos anos, e ele sempre tem ele sempre cria uma questão de análise aprofundada de dados. Então a gente já escuta muito BI, né, Business Intelligence há muito tempo atrás, Data Warehouse, e o Data Analytics ele tem que usar os dados e traduzir aquele grande volume de dados, trazer um grande volume de informações em insights de negócios, insights de informações, ou seja, traduzir para o mundo dos negócios, para o mundo de tomada de decisões, uma infinidade de dados que certamente seria muito difícil para um gestor e na hora de tomar uma decisão conseguir fazer uma análise. Então, quando você pensa no Analytics ou Data Insights, apesar de o processo de tratamento de dados, obviamente tem uma sequência, coletar os dados, fazer a higienização, a limpeza, você colocar o próprio tratamento, rodar machine learning, inteligência artificial, tratamento de dados, jogar isso no modo de visualização fácil para que as pessoas e gestores possam acessar e visualizar para tomar a decisão ou entendimento do seu negócio. Mas depois que o objetivo é sempre que você consiga facilitar, né? O Data Insights me dá insights de negócios, insights que possam ajudar as minhas a tomar decisões, olhando um caminho de dados. E quando você coloca o Analytics, ele tem também uma questão muito importante que a gente se fala muito em descrição, né? Então, a análise ela pode ser descritiva, ela pode ser preditiva ou prescritiva. Isso é muito importante. Quando uma análise descritiva é quando a gente quer responder uma pergunta de alguma coisa que acontece. Então, por exemplo, eu quero entender a quantidade de pessoas que têm um benefício social em alguma região, por exemplo, e em comparar um pouquinho com outra região, entender um pouco da diferença de população, de habitantes, de gênero, idade, alguma classe social, outros pontos. Eu vou usar aquele volume de dados que eu tenho, produzir relatórios onde ele vai responder uma pergunta em cima disso. Quando você começa a ir para o mundo preditivo, é que você quer predizer o futuro, né? Você quer prever o futuro, fazer uma previsão. É como acontece com dados climáticos, né? Você vê um monte de dados e você todo dia escuta na meteorologia a previsão do tempo, na verdade ele está prevendo os próximos dias, no fim de semana, usando uma quantidade de dados de histórico passado, e com esse histórico passado ele acaba levando uma tendência futura, ou seja, qual a previsão futura? A mesma coisa com dados. Eu posso ver, por exemplo, a demanda crescente da população, de quantidade de habitantes conforme está crescendo numa região, e predizer que eu vou ter X% a mais de pessoas num Bolsa Família, num programa de auxílio, um programa diferenciado, ou mesmo alguns outros benefícios que o governo federal faz bastante. E quando você vai para o prescritivo, já é que ações, quer dizer, o que pode, se aquilo acontecer, quer dizer, qual vai ser a consequência? Então, se eu, por exemplo, fizer uma melhora no modelo de ação, se eu fizer um programa diferente de benefício, em 2, 3, 4 anos, o quanto isso vai melhorar, né, a condição e a vida dos nossos cidadãos? Então, a análise de dados é isso. Você colocar um volume de dados muito grande, produzir muita informação e, obviamente, sempre respondendo as perguntas do negócio, ajudar a tomar a decisão. Isso é muito importante, Maria Tereza. Obrigada. Esse processo de apoiar o processo de decisão por parte dos gestores públicos, né, eu queria só destacar que nós hoje temos algumas soluções bastante maduras já e testadas que podem apoiar nesse sentido. Então, você vai comentar com certeza Claro Mobility, Claro Valida, Score, entre outros, ao longo dessa apresentação. Mas eu queria chamar a atenção para um ponto que eu acho muito interessante. Como nós falamos em inteligência de dados e analíticas, né, isso hoje em dia está profundamente ligado às estratégias de governo digital. Recentemente, o governo federal publicou uma estratégia de governo digital, e isso está explicitado na estratégia, inclusive. E essa estratégia, com certeza, ela tem equivalentes nas outras esferas, estaduais e municipais,
ou vai inspirar outras esferas na mesma direção. E o que é isso, né? Quando a gente fala de estratégia de governo digital, é colocar o foco no cidadão, buscando oferecer serviços de qualidade, simples, acessíveis e com custo menor para o cidadão também, né? Não apenas para o administrador. E lá está escrito que o foco é o cidadão, que o governo inteligente será construído com base em dados e evidências, ou seja, tudo a ver com o que nós estamos falando hoje aqui, que pressupõe a participação direta da sociedade, que pressupõe a avaliação da satisfação dos serviços oferecidos pelos cidadãos, integração de serviços, que é algo também bastante relevante, e busca evitar que o cidadão tenha que se deslocar para obter serviços, gastando seus recursos nessa tentativa de ter serviços públicos. Isso nós vemos frequentemente na televisão, nas matérias que passam na televisão. E aí, João, eu queria, assim, nesse sentido, né, de falar em governo inteligente, quais os benefícios que a tecnologia traz com esse pano de fundo de fazer com que os governos sejam cada vez mais digitais e mais inteligentes? Realmente é bem interessante esse assunto, e principalmente nesse momento pós-pandemia, onde a gente está cada vez mais, né, o deslocamento mudou, né, e o deslocamento está diferente das pessoas, o modo, principalmente os hábitos devem mudar, né. Então, realmente para você conseguir fazer um seu plano, né, quando você pega, por exemplo, um plano nacional de mobilidade urbana, que isso é muito importante, ou os governos entenderem na estratégia digital o que eles têm que digitalizar o serviço, como está sendo o uso do serviço pelo cidadão, onde que ele vai colocar os serviços, né, onde ele vai posicionar esse serviço. Isso realmente é bem importante, principalmente na questão do deslocamento da mobilidade, né? A gente vem vivenciando aí em várias grandes cidades, metrópoles, a questão do trânsito, do tráfego, né, o tempo de deslocamento de trabalho. E, obviamente, se você tem serviços próximos de você acaba trazendo benefícios às pessoas, né? O que você via, muito antigamente a gente via aquela questão por exemplo, que eu lembro de mercadinhos de bairro, né? Ficava tudo muito próximo, né? Você ia comprar aquele negócio, estava 2 quadras de você, depois a gente veio para os grandes redes, supermercados, farmácias, enfim, alguma coisa, e você começa a perceber voltando de novo isso, né? De mercado próximo. Aqui mesmo na minha casa, quando eu mudei para cá, não tinha nenhum, já tem 2, né? 2 mercados menores. Então você percebe por quê? Porque as pessoas estão querendo um serviço, um atendimento menor, deslocamento, realmente ele economiza tempo para o seu hobby, para as suas atividades, com a família, com os amigos, ou para si mesmo. Então, os dados são muito importantes nesse sentido, porque quando você precisa analisar a questão de serviço público onde colocar, como é que é a questão da mobilidade, eu vou investir em infraestrutura de metrô, trem, ônibus, ciclovia, incentivar, né, outros tipos de uso de meio de transporte, eu preciso entender como que as pessoas se locomovem, eu preciso entender a mobilidade das pessoas, eu preciso entender como que elas usam o meu serviço, né? Horário do dia que é mais utilizado, como é que é a frequência, a quantidade de pessoas, como é que é o deslocamento de uma região, de uma cidade para outra, o horário do dia do mês, até no fim de semana, né, em relação aos parques públicos. Quer dizer, como que eu vou planejar a minha segurança pública, por exemplo, num fim de semana, onde eu vou colocar, né, seja uma guarda municipal, uma polícia estadual, eu vou posicionar, eu vou colocar ela distribuída na cidade para ficar próximo dos locais onde as pessoas visitam, eu preciso saber onde que as pessoas estão visitando. Eu preciso entender esse volume do meu cidadão e qual o deslocamento dele, para onde que ele está indo nas regiões que ele vai dia de semana e fim de semana, para que eu possa ter esse tipo de análise e planejar melhor, fazer um melhor planejamento do meu serviço público, como que eu presto esse serviço. Um ponto muito importante para você ver como essa questão de estratégia digital, o governo o governo federal já tinha colocado uma lei sobre um plano de mobilidade urbana, né? Então, o que significa isso? É o planejamento urbano das cidades. Então, já existia uma lei lá atrás que, na verdade, solicitava que as cidades, acima de X mil habitantes, já tinham que ter um plano de mobilidade urbana, né? Um plano diretor. E, obviamente, isso envolvia repasse de verbas e tudo mais. E o engraçado é que no meio agora da pandemia, foi mais ou menos em maio, eles fizeram uma atualização dessa lei.
Esse é engraçado, a pessoa falou, ele também parou tudo, não parou, né? O governo também estava funcionando, está todo mundo. E ele atualizou uma lei dessa importante no meio de maio, e ele já colocou os prazos agora. Ele já acabou estendendo um pouco mais os prazos, mas agora está mais claro. E ele incluiu municípios acima de 20 mil habitantes. O que diz essa lei? Municípios acima de 20 mil habitantes são obrigados a fazer um plano de mobilidade urbana. E tem que ser elaborado e aprovado. E isso influencia direto nos recursos que ele vai conseguir do Ministério das Cidades, né? Ou seja, os recursos do governo federal para investimento em mobilidade urbana vai acontecer para esses municípios que tiverem o plano aprovado. E aí tem prazos, municípios até 2022 municípios maiores de 250 mil habitantes, você tem município menor de 250 mil habitantes, a partir de tem que estar pronto até 2023, mas olha que engraçado, quando você olha acima de 20 mil habitantes, já tem que ter um plano de mobilidade urbana. O que é esse plano? É analisar, é fazer um plano de como você vai crescer a sua cidade, como é que as pessoas se deslocam, o que você vai investir em relação a transportes, que soluções você pretende implementar nos próximos anos. Então, é ter um plano de melhorar a vida do seu cidadão, né, no uso de transporte, da mobilidade dentro da cidade. Então, isso daí é um assunto bem relevante, que está influenciando na questões já vinha muito tempo atrás, na parte de planejamento de rodovias, estradas, cidades, e também até de empreendimentos privados, já se trabalha muito com a questão de mobilidade, né, de proximidade, e hoje cada vez mais relevante que isso seja dentro do nosso cenário aí do dia a dia. Maria Tereza. Maria Tereza? Realmente importante. Oi, Maria Tereza, é com você. Está escutando? Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos. Oi, eu acho que eu perdi meu áudio, mas enfim, vamos lá. Assim, eu só queria pegar o gancho, você falou em Ministério das Cidades, ô João, e eu queria comentar um pouquinho também nessa linha, a iniciativa recente do Ministério da Saúde, né, do ano passado, estabeleceu que repasses de verba para municípios, repasses de verbas para a saúde para município, serão feitos mediante a apuração de 21 indicadores de qualidade. E aí eles envolvem cadastramento de cidadão, satisfação com o serviço público, vacinação, acompanhamento de gestantes, então, um conjunto de indicadores. Dentro desse conjunto de indicadores, algo que é relevante é que medir a satisfação do cidadão em relação ao atendimento que ele recebeu do Serviço Municipal de Saúde, né, através da Unidade Básica de Saúde, e, para isso, inclusive, aqueles municípios que tiverem desempenho superior, eles vão receber bônus nesse repasse. Então, veja a importância desse tema, né? Eu queria pedir para você, João, comentar um pouquinho sobre essa questão também de saúde, o que pode ser feito. Isso bem interessante, principalmente nesse momento, a questão da comunicação, né? Então, assim, a comunicação é um fator relevante, né, na área de saúde. Comunicar, né, transmitir a informação. Quando você fala em campanhas de vacinação, em pesquisa de satisfação do serviço público, e o que é interessante, quer dizer, você tem uma comunicação, quando você vai na questão de saúde, na vacinação, do próprio governo nesse sentido, você tem as campanhas, os meios de comunicação, né, utilizados, meio massivos, né? Então você tem televisão, você tem internet, tem os aplicativos, você tem as ferramentas e utilizam. Mas um ponto interessante nesse novo momento é a questão muito da segmentação. A gente está vivendo uma coisa no próprio mercado privado, você vê muito uma coisa de personalização, segmentação, encontrar a pessoa, a comunicação direcionada. E isso também vai se refletir na parte de governo, principalmente na saúde, para que você consiga ter uma eficiência melhor nos teus procedimentos que você pratica, por exemplo, de vacinação.
Então, vamos supor que você tem uma vacinação, né, uma vacina de sarampo, uma campanha que você está fazendo. Obviamente, tem as campanhas na mídia, televisão, os meios massivos para chegar até as pessoas. Mas, de repente, você está numa cidade que aquela vacinação não atingiu a meta que você esperava. Então, falta, de repente, você pensou em atingir X%, 60%, 80% de vacinação e você está em 50%. Só que você está percebendo que está faltando os jovens, porque se você pega os dados que você já tem de cadastro dos postos de saúde, que as pessoas foram lá vacinar com a carteirinha, aí tem o nome, CPF, cadastro, etc., você percebe, por exemplo, que os jovens de uma certa faixa etária são os que menos têm se vacinado aí contra o sarampo numa cidade. Como é que você faz para poder chegar nisso? Quer dizer, você vai de novo continuar com uma campanha massiva na televisão, né, nos mídias, para todo mundo? Não, você tem que direcionar a campanha. Então, quando você trata nisso, e aí um ponto que é bem relevante, é você buscar meios que você possa atingir aquele público específico. É aí, por exemplo, que nós aqui da Embratel conseguimos ajudar também nisso. Por quê? Porque como a gente está num grupo, do grupo da Claro, né, então a gente é uma empresa, unidade de negócios empresariais da Claro, e a gente consegue direcionar a campanha através de SMS, né, dos nossos aplicativos, nossos meios de comunicação, para os nossos clientes, que a gente sabe qual são a idade deles. A gente tem um cadastro, a idade, a região onde eles moram. Então, a gente pode mandar essa comunicação direcionada, nós, operadores em geral, para que, específico para uma cidade que, de repente, está jovens daquela idade que realmente não se vacinaram. Então, eu não vou saber quem é o jovem que não vacinou, mas em vez de eu mandar para todo mundo, eu mando para todos os meus clientes que têm entre 20 e 30 anos, por exemplo. Ou todos os meus clientes de um sexo, por exemplo, feminino, masculino, ou de uma região da cidade. Levando essa mensagem super importante, né, do serviço público, né, de um aviso de comunicação, para se ele não se vacinou, para ele comparecer a um serviço público de saúde, ou então já um telefone de contato para ele se instruir mais, um link de um site para mais informações. Obviamente a decisão de se ele vai se vacinar é dele, certamente, mas é uma comunicação, em vez de jogar isso da mídia. Então, que isso é muito importante. E a mesma coisa quando a gente fala em pesquisa. Se você tem um serviço público que está sendo utilizado, uma unidade básica de saúde, por exemplo, o mesmo serviço de cadastro único, você consegue levar até aquelas pessoas que estiveram naquele local uma pesquisa de satisfação depois. E aí a ideia é que você pegue ou pessoas da região, por exemplo, que estão próximas àquela unidade básica de saúde, que moram ali ou trabalham ali perto, e até comunicá-los que perto de onde ela está tem uma unidade básica de saúde, né, na região que ela se encontra, no bairro que ela se encontra. Então, isso é um ponto muito importante em que você utilizando a campanha de comunicação mais efetiva e para a questão de todos os seus serviços de saúde e, de uma forma geral, em governo, você pode atingir e ser mais eficaz no que todo mundo quer, né? O melhor serviço prestado pelo serviço público, pelo governo, para nós cidadãos. Maria Tereza. Bacana. Você podia mostrar para a gente, assim, Deonero, algum exemplo prático de como os gestores podem utilizar os dados no dia a dia da sua administração? Posso utilizar. Eu vou colocar uma apresentação para poder orientar, até visualizar, que fica mais legal esse nosso conceito que a gente está querendo levar um pouco, principalmente a questão de mobilidade urbana, de dados. Então, o que eu estou colocando aqui na tela, e aí para entrar um pouco antes de explicar como esses dados, é um pouco da questão da mobilidade urbana no conceito, que você colocou muito bem lá no começo, né, Maria Tereza, que você falou da questão da mobilidade urbana, que tem que ser centrada, né, no cidadão, é um pouco diferente. E a gente tem visto um pouco os conceitos mudando um pouco do mercado, a gente sempre escutou muito falar de mobilidade urbana, né? E quando você olha o termo mesmo mobilidade urbana, a definição dele, ele na verdade, a facilidade do deslocamento de pessoas e bens, no caso, com o objetivo de desenvolver atividades econômicas e sociais no perímetro urbano, como eu estou colocando na minha apresentação. Então, a mobilidade urbana ela sempre esteve muito focada no transporte, né? Na movimentação, né? Como que os bens, como é que é esse deslocamento das pessoas na cidade. E um conceito que vem agora, muito recente, transformando isso, é aquela questão de o cidadão no centro de tudo, é a questão da mobilidade humana, né? Um termo já usado por muitos especialistas, aonde
a ideia é que a compreensão de que as pessoas, elas estão no centro do todo. Então você não começa mais a olhar para o eu tenho meio de transporte para deslocar as pessoas daquela região para aquela região, eu tenho meio de transporte para fazer isso, eu tenho uma fluidez melhor naquela região. Não, eu tenho um serviço próximo das pessoas, né? As pessoas conseguem ter uma qualidade de vida melhor, com melhor deslocamento, com mais conforto, com mais segurança, né? Com uma economia de tempo. Então, esse modelo de olhar para as pessoas como centro, e aí você começa a olhar ao redor para mudar isso tudo, e aí, obviamente, envolve geral em desenvolvimento econômico das cidades, né? Incentivos, desenvolvimento, infraestrutura, lazer público, isso também está inserido. Isso, inclusive, vai até para o mercado privado também, né? Isso, ou seja, as grandes empresas de varejo também estão olhando para isso, em posicionar as suas lojas, né, os seus pontos de venda, os seus estabelecimentos mais próximos das pessoas, que consiga ter deslocar. E quando esse slide aqui ele é bem interessante, porque ele mostra que a mobilidade é muito mais que o transporte. Então, o que esse slide acaba mostrando? Primeiro, comportamento individual da mobilidade, olhando a pessoa, né, o deslocamento dela, individual, né, das pessoas em geral. E do lado direito, você tem um pouco os fatores externos que influenciam no comportamento individual, e no lado esquerdo você tem os fatores pessoais. Exemplo de fatores externos. Então, quando você olha o modo como as pessoas se deslocam na cidade, o modo que elas usam o serviço, para onde elas vão, para acessar esse serviço, trabalho, residência, o primeiro motivo da viagem é um fator super importante. Porque a questão de qual é o motivo, né? Eu estou residência, eu estou indo para casa, eu estou indo para o trabalho, né? Eu estou fazendo lazer, eu estou fazendo algum momento de diversão, algum deslocamento em função educacional. Então, isso é o motivo da viagem. Você tem a questão da distância, ou seja, a distância e o tempo da viagem, que influencia o motivo também, e que também influencia o comportamento. Você tem aqui, vou colocar até um pouco daqui, a geografia, um pouquinho aqui, aí. Você tem a questão da geografia natural, então a parte de topografia, o clima, isso também influencia a nossa mobilidade humana. A questão do planejamento político de transporte, quer dizer, onde tem restrição, onde tem incentivos, então tem, no caso aqui em São Paulo, um rodízio, isso pode influenciar diretamente o tipo de meio de transporte que eu vou utilizar, quando eu penso no rodízio. A questão de informação, quer dizer, a comunicação de qual meio de transporte tem disponível para mim, isso é muito importante, voltando naquele assunto de comunicação, que cada vez mais fundamental. E o próprio transporte e mobilidade. Então, quer dizer, eu tenho transporte público para mim fazer aquele deslocamento que eu preciso, se eu tô, seja indo para residência, trabalho, lazer ou compras, o preço, a estrutura, a oferta, de repente tem uma ciclovia, eu vou de bicicleta, car sharing, né, a questão de pegar um serviço de compartilhamento, no futuro, né, a tendência do futuro é compartilhamento de carro, né, você pega um carro, usa, deixa no certo local, outra pessoa utiliza, isso já tem alguns países testando. A questão de estacionamento, se tem estacionamento ou não tem, então é melhor eu pegar e de um outro tipo de transporte. E o a pé, né, que a gente está muito no mundo, quer dizer, eu tenho uma infraestrutura, quer dizer, eu consigo ir a pé, tenho como deslocamento, eu consigo chegar até aquela localidade, aí envolve segurança, né, até a localidade, iluminação e facilidade. Esses são os fatores externos. Quando você vai para os fatores pessoais, que acabam envolvendo a questão do comportamento, você tem aspectos relacionados aos meios de transporte, então, ou seja, acesso aos meios de transporte. Então, para mim poder ir para o meu trabalho, eu só tenho opção carro, mas eu posso ir de moto também, tem ônibus disponível, eu tenho trem, eu tenho metrô, isso influencia como eu vou me locomover. A questão dos aspectos sociodemográficos, então, isso influencia a minha educação, a renda do cidadão, a idade, gênero e até o estágio de vida em que ele se encontra. Né? A pessoa que está começando lá, estudando, né? Começando a vida, então está juntando seu dinheiro, está começando ou pagando a faculdade, aí ele vai de ônibus, de repente ele começa a ir num estágio de vida até ficando mais velho, que ele começa a querer ter mais comodidade, mais conforto, também influencia. A questão de atividades cotidianas, então você tem contatos sociais, parceiros de trabalho e lazer, o próprio perfil de consumo tem uma influência, porque isso aqui influencia no estilo de vida, que influencia, né, diretamente no comportamento. O perfil social, meus valores, preferências, os meus hábitos, meus objetivos. Esse daqui,
que é um dos itens, até isso aqui é um estudo que foi feito, até na constituição física, né? Se eu tenho uma questão de faço mais exercício, eu tenho uma condição física melhor, eu tenho mais predisposição, eu tenho um hábito mais saudável, eu tenho condições de fazer até, inclusive, um deslocamento a pé muito maior do que uma pessoa, talvez, que tem esse desafio. Então, isso é bem interessante, que todos esses pontos que eu falei, eles têm essa influência. Então, quando a gente olhar agora na questão de governo, empresa privada também está olhando, agora tem que ser nisso daqui. Eu tenho que olhar o comportamento individual e olhar esses fatores aqui, como influenciam, e tentar levar esse serviço mais próximo. E aí, colocando um pouco disso, trazendo um pouco de exemplos, né, e cases, para a gente poder tangibilizar e facilitar a visualização. Aqui é um exemplo, por exemplo, que é real, que é a questão de mobilidade. Então, como é que a gente consegue isso, analisar, né? A Claro, ela tem a questão das viagens, né? A gente tem as pessoas usando o celular e a gente acaba tendo um contador de dispositivos passando por torres de celular. Como foi usado agora na Covid, né? Na questão de mancha de calor, a gente só traz dados estatísticos, né? Não tem nada individualizado, eles são sempre formas agrupados. É como se fosse uma análise que a gente vê muito de mancha de calor, muito comum aí que a gente vê no mercado, onde nada mais dá do que uma mancha, uma concentração de pessoas naquela região. Olhando desse ponto, eu estou olhando aqui uma local aqui no Rio, onde você pega, se eu fosse colocar um serviço público nesse local onde está essa seta, as pessoas que passam por aqui, elas moram nem toda essa mancha aqui distribuída. Ou seja, quando você olha a mancha de calor, e a mancha de calor é onde está vermelho, é maior concentração, né? Onde está laranja, depois é o segundo maior nível de concentração, depois é verde e azul. Então, olhando as pessoas que passam nesse ponto aqui, poucas moram perto. E poucas trabalham perto. Agora, quando eu pego essa outra localidade que está bem próxima, um pouco mais esquerda aqui, se eu fosse colocar um serviço público aqui, por exemplo, quando você olha essa mancha vermelha, que é essa mancha de calor, ou seja, tem muitas pessoas que passam nesse ponto e que moram ali perto. E quando a gente olha no gráfico de baixo, tem muitas pessoas que passam nesse ponto que trabalham ali perto. Então, quando você faz essa comparação, eu vou abrir um serviço público, de repente, aqui, onde a passagem, não é, a mobilidade é mais difícil para as pessoas, quer dizer, não tem tanta gente morando ali, não tem gente trabalhando, não. O ideal, né, como a gente pensa, quando a gente pensa seja um serviço público, seja, por exemplo, numa agência bancária, seja até um espaço de compras, um restaurante, é que seja próximo de onde a gente mora ou trabalha, né? Porque a gente consegue ir a pé, se deslocar, e não tem que pegar carro, nem transporte público, ou seja, para esses deslocamentos mais simples, né? Um outro exemplo, por exemplo, no caso, esse daqui da Dutra, que é também a questão do próprio deslocamento de rodovias, que você acaba mostrando as pessoas de São Paulo até o Rio de Janeiro, como que elas acabam, como é que é esse fluxo de movimentação, por hora do dia, por dia da semana, e ele acaba influenciando como é que você trata isso para melhorar o serviço que você coloca na rodovia, ou até a questão mesmo de pedágio, né? Como é que você distribui o pedágio para ele ficar até melhor distribuído e não um grupo só pagar um pedágio de um valor maior, mas você ter várias pessoas que passam pela rodovia e o valor, inclusive, ser menor para você que está usando ela por um trecho curto, por exemplo. Maria Tereza. Legal. Você comentou agora há pouco sobre a questão da comunicação mais efetiva, né? De eu dirigir a um público específico de uma forma muito eficiente, comunicar para aquele público a mensagem que precisa ser passada. Agora, também é possível, né, João, fazer um acompanhamento, por exemplo, de programas de benefício social, distribuição de Bolsa Família, auxílio emergencial, até para poder tentar identificar onde esse público que quer ser atingido está, né? Mas aí surge um outro assunto que eu acho que é relevante para a nossa conversa, né? O Delnero, os dados, essa inteligência de dados pode ajudar de alguma maneira também a prevenir fraudes? Qual a sua avaliação? Sim, pode ser usada e auxilia muito a questão de prevenção de fraudes.
principalmente no governos, que é importante a questão de cadastros, né? Seja na área de educação, no caso da matrícula nas escolas, saúde, benefícios, né? A gente vê bastante agora essa emergencial, a questão de benefícios, onde teve um cadastro muito alto. Então, o cidadão, nesse cadastro ao serviço público, para obter um benefício, tem informações que podem ser utilizadas para evitar fraudes que ninguém quer, né? Nem nós, nem o governo quer, e nem nós cidadãos, porque acaba tirando o nosso dinheiro. Então, se eu colocar para você de um contexto geral, a gente tem hoje atuando em diversas soluções. Então, eu estava falando bastante aqui do Claro Mobility, né, mostrando a questão de deslocamento, que a gente pode usar no planejamento urbano de uma cidade, né, utilizar na questão de rodovias, utilizar no posicionamento de serviço público. Mas quando a gente olha para a questão de fraude, a gente tem outros serviços que a gente já possui e disponibiliza para utilizar, que todos, obviamente, baseados em LGPD, né, todos os serviços nossos, eles sempre seguem as legislações atuais e, principalmente, inclusive já está em vigor, né, hoje já estamos em vigor com a LGPD no Senado, e principalmente com a LGPD, que é muito importante, né, uma lei realmente que é fundamental para que a gente consiga manter a privacidade, que os nossos dados, né, nós como cidadão também, eu me colocando aqui como cidadão, que os nossos dados também tenham um respeito à privacidade e proteção e que sejam utilizados realmente onde as finalidades estão claras e para os benefícios que nos importam. Então, no caso de fraude, a gente tem um serviço que é a validação de endereço, onde a gente consegue validar se aquela pessoa realmente mora naquela região onde estamos recebendo. Importante ressaltar que ele é só validação, a gente não passa nenhum dado da pessoa, né? Ou seja, um serviço público que quiser validar com a gente o endereço da pessoa, ele que mande o endereço, a gente só valida se realmente aquela pessoa mora naquela região daquele endereço, mas nós não passamos dados dela. A questão do telefone também é muito importante, validar o vínculo, a questão, principalmente agora no mundo digital, né, agora é tudo, principalmente alavancou bastante a questão do cadastro via aplicativo, né, então a pessoa já entra pelo smartphone e já se cadastra, então validar se aquele CPF está vinculado àquele telefone celular, isso é importante para a prevenção de fraude. E o que nós fazemos um serviço de validação, onde nós recebemos, né, através de uma interface, o CPF e o número de telefone, e nós validamos se aquele vínculo existe entre aquele CPF e aquele telefone. E muito importante colocar, isso só pode ser utilizado se for para finalidade de prevenção à fraude ou proteção ao crédito, né? Então, que é o que a LGPD, inclusive, já tem na própria LGPD cláusulas específicas para garantir que só seja usado nessas finalidades. E o alerta, que é o último, que na verdade é um serviço onde a gente consegue pegar a questão de SIM swap, né, aquela questão de invasão, de pegar o chip de outra pessoa e conseguir pegar o telefone, cadastrar no aplicativo, enfim. Você consegue pegar essa questão do SIM swap, que é alguém que pegou o seu telefone, se o telefone roubado, por exemplo, alguém pode tirar o chip do seu telefone e colocar em outro aparelho para, de repente, utilizar, né, querer entrar no seu WhatsApp, se tiver verificação de segunda etapa, querer entrar em receber SMS e fazer comunicação com as pessoas, a gente tem também um serviço que valida se aconteceu esse fato. Sempre para prevenção de fraudes, não para outras finalidades. É isso. Acho que você está no mudo. Isso sempre acontece em qualquer live, né? Mas vamos lá. Você falou um pouquinho, né, sobre planejamento urbano, falou sobre mobilidade, mas assim, e nós mencionamos aqui na nossa conversa assim, tornar os governos mais inteligentes, as cidades mais inteligentes. O nosso propósito hoje aqui não é aprofundar a discussão sobre cidades inteligentes, que envolvem inúmeros aspectos, né, pelo menos 11 que são avaliados quando se fala em cidade inteligente, conectividade, inteligência da cidade, a serviço, economia, sustentabilidade, mobilidade, inovação. Assim, é um conjunto muito
muito amplo para você definir que é a cidade inteligente. Mas considerando que hoje conectividade para o cidadão já não é talvez o maior desafio, uma vez que quase todos os cidadãos hoje têm um smartphone, um celular e podem estar conectados, a gente tem que entender que cidade inteligente pressupõe participação do cidadão, né? Então, eu acho que também nesse aspecto, uma administração baseada em inteligência de dados muito contribui para promover ou para incentivar a participação do cidadão nas políticas públicas, né? Mas eu queria te perguntar o seguinte: como que inteligência de dados torna as cidades mais inteligentes? É engraçado que você já vê cidade de inteligência há muitos anos, né? Eu lembro que a gente, há 10 anos atrás, o mundo que a gente estava começando, os governos estavam começando a inserir Wi-Fi, colocar Wi-Fi em praças públicas, né? Em cidades. Isso era um diferencial na época, né? Hoje o Wi-Fi já é uma coisa um pouco mais comum, obviamente, mas naquela época você ter um parque, você poder caminhar numa cidade, você estar num espaço público e ter um Wi-Fi disponível, isso era realmente relevante. E isso vem se transformando, né? A gente começou lá atrás, mas agora, como você mesmo no início comentou, você tem várias métricas hoje para avaliar uma cidade, se ela está inteligente. Tem vários indicadores, né? Indicadores socioeconômicos, de educação, saúde, de tecnologia também. Os últimos têm incluído tecnologia e inteligência. E um case bem interessante para a gente colocar de cidade inteligente isso que é uma reportagem que saiu esse ano até sobre Joinville, a fonte está ali embaixo, que Joinville deve ganhar o primeiro bairro inteligente. Olha que engraçado isso daí, que legal. A gente começa a ver agora o tratamento não só tão amplo, mas até um nível mais micro, ou seja, também pensando as cidades por bairros inteligentes. E quando você coloca essa questão, o que ele quer dizer o que eles estão fazendo, na verdade, em Joinville, é que uma indústria de empreendimentos, ela está colocando uma região, ou seja, um conjunto urbanístico, que vai ter 330 mil metros quadrados, e ele vai contar com áreas de convivência, espaços de lazer e de prestação de serviço, né? Isso é, obviamente, na questão mais de bairro, de região. E o importante é que quando a gente coloca aqui até nesse comentário desse da CRH de Indústria e Empreendimentos, quando ele falou, vamos criar um bairro que prioriza as pessoas. Você vê como isso daí está realmente transformando, né? Nós temos que colocar as pessoas e priorizar e colocar no centro. E Joinville, eu coloquei essa reportagem bem interessante, porque Joinville, nós fizemos um projeto, nós aqui na Claro, no ano passado, de apoio de planejamento urbano da cidade. Então, Joinville estava revisando, no que eu falei lá na apresentação sobre a questão do plano de mobilidade urbana. Joinville atualizou o seu plano, e nós fomos uma das empresas que forneceu da parte relacionada aos dados para que ele pudesse fazer o planejamento. Foi um levantamento de dados de mobilidade para apoio no planejamento do sistema viário da cidade de Joinville. Como eu falei, nada é individualizado, esses dados são agrupados, é como se eu entregasse para ele que daquela região concentra mais pessoas indo para aquela região. Então, são dados estatísticos, não são individualizados, mas eles são importantes. É como a fonte do IBGE, né? Quando você coloca o censo do IBGE, que acontece a cada 10 anos, é uma fonte muito utilizada, né, por governos e pela indústria, pelo mercado privado também, que é a questão de entender naquela micro-região como que é o perfil das pessoas. É um dado estatístico, mas é um dado que nos ajuda no desenvolvimento. A mesma coisa é o que o nosso Claro Mobility acaba fornecendo. Então, a gente consegue entregar, aqui você vê que, por exemplo, são micro-regiões, cada região dessa é um desenho, e a gente fornece o fluxo de viagens entre essas micro-regiões, dessa para essa, dessa para essa, dessa para essa, ou seja, como se fosse uma tabela com deslocamento de viagem de todas as regiões entre elas. Nesse projeto, nós analisamos mais de 750 mil viagens por dia, fizemos a reconstrução desse fluxo de trajetórias, baseado em cruzamento com dados de fontes de mobilidade, e também uma parte estatística sociodemográfica.
E isso é muito importante, isso foi feito ano passado. Com isso, o que que Joinville consegue fazer? Ele consegue analisar a questão de eu vou colocar serviço público, se eu estou percebendo que tem muitas pessoas se deslocando de um bairro por outro que é muito distante, de repente eu tenho que repensar por que esse deslocamento, e aí a gente pode ajudar também com o quê? Com pesquisas, né? Se ele está preocupado com o deslocamento de um bairro para o outro, que está acontecendo muito, e a distância é muito grande, nós podemos ajudar em quê? Em fazer pesquisas para as pessoas que moram naquela região, através da nossa comunicação de SMS, né? E dos nossos meios de comunicação da Claro, para poder pesquisar, olha, por que você se desloca, qual é o motivo, e aí quem quiser responder vai ajudar a colaborar com o serviço público. Então, esse é um exemplo de cidade inteligente que dados, ou seja, fontes de informações, podem ajudar toda a tomada de decisão de serviço público, localização e também na questão dos meios de transporte. Obrigada, interessante. Mas eu queria abusar um pouquinho de você, João. Assim, você acabou de falar em LGPD, né? Olha, eu acho que é uma preocupação muito grande dos gestores, dos cidadãos, assim, poxa, até que ponto isso está de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, meus dados estão sendo utilizados. Então, eu queria que você voltasse esse tema e detalhasse um pouquinho mais sobre a LGPD. Como é que nossas soluções se adequam à LGPD? É fundamental, né? A empresa que faz algum tratamento de dados hoje, ela tem que ficar de olho na LGPD, ela tem que se adequar, né, às políticas, às normas da LGPD, às cláusulas, isso é importante. Primeiro pela lei e também por respeito, né, à privacidade dos usuários. Nossas soluções sempre são baseadas nas leis atuais, porque a gente não tem só a LGPD, a gente tem nossas regulamentações também, né? Essas regulamentações da Anatel, a Lei de Marco Civil de Internet, existem várias leis que também já tratam um pouco da questão de proteção de dados, de privacidade. Mas a LGPD agora em vigor, todas as soluções e tudo, que até aquelas que eu apresentei, elas 100% são compliance com a LGPD. E a Claro se preocupa muito com a questão, né, da transparência. Então, o nosso portal de privacidade, que eu coloquei até o link aqui, qualquer pessoa pode acessar, não precisa ser só cliente, você pode ir lá olhar, o nosso portal de privacidade, ele já está adequado e atualizado, pensando já na entrada da LGPD, ou seja, por ali você consegue ver, então, produtos que eu falei, por exemplo, Claro Valida, Claro Alerta, Claro Score, Score de crédito, que eu comentei um pouquinho lá atrás, ele já faz, inclusive, tem um texto no portal de privacidade, ou seja, tem lá como é que a gente coleta os dados, né? O que é a finalidade de uso deles, como a gente utiliza. Então, isso é uma preocupação super importante. A Claro tem essa preocupação fundamental. O governo tem que ter isso também, né? Os nossos dados também têm que ser protegidos, terem a segurança e serem utilizados de uma forma segura, obviamente sempre trazendo os benefícios para nós cidadãos. Isso é Maria Tereza. Ótimo. E falando sobre isso, né, assim, eu queria dar já um resumindo do que a gente viu até aqui, né? Você falou sobre mobilidade urbana, planejamento urbano, pesquisa de satisfação, comunicação dirigida, destacou privacidade. Então, assim, eu acho que a gente precisa ressaltar que o uso de inteligência de dados, ele traz benefícios diretos e indiretos, né? Diretos, nós comentamos sobre repasses de verbas, bonificação dos repasses, prevenção de fraudes, mas também diretos, porque o que está por trás disso é promover qualidade de vida do cidadão, né, e prestar serviços mais eficientes. Mas aí eu queria te fazer uma pergunta, assim, um pouco capciosa, João. É preciso, para que uma administração pública, né, um órgão público, um município, estado ou governo federal, utilize os benefícios, aplique a inteligência de dados, é preciso criar infraestrutura, comprar equipamento, contratar cientista de dados, o que é preciso? Você tem várias formas quando você lida com o tratamento de dados, né? Então, você pode, se for no caso, criar uma infraestrutura, tem investimentos, você pode usar no ambiente local, né, com servidores próprios, você pode utilizar o ambiente da nuvem, você pode ter cientista de dados, você pode alocar uma infraestrutura e um planejamento de equipe que vão tratar esses dados. Mas
O importante é, você tem no mercado privado, como nós, empresas que dão suporte a isso, para que fique mais simples, né, a utilização deles. Então, nós já temos ferramentas de analytics, nós temos um time de mais de 80 cientistas de dados, né, para utilizar, para suportar nossos clientes com conhecimento, com expertise de tratamento de dados. E o que nós podemos fazer? Essas soluções que eu falei são soluções que já estão consolidadas, né? Já são, tipo, o Mobility já é uma solução que já tem uma estatística, ele já está pronto, né? Ele já tem uma ferramenta visual que a gente já pode fornecer para o gestor uma ferramenta até mais fácil de acessar, porque eu não entrego um dado bruto, né? Eu entrego um dado estatístico. E o importante é, quando você cruza essas informações com outras fontes, quer dizer, o governo tem suas fontes de dados, né? Quando a gente pensa em mobilidade urbana, existem questões de dados de transporte público, né? Existem dados do uso do serviço público. Quando você pensa em cadastro, tem as fontes de dados de cadastro digitais do governo, as fontes de dados, e aí coloca em todas as secretarias, ministérios de educação, turismo, tem bastante isso. Então, ele não precisa hoje, pela dificuldade, cientista de dados, de buscar uma equipe, tem empresas que podem suportar isso daí, e nós podemos ajudar. A gente pode fornecer ferramentas, a gente pode fornecer equipe, inclusive, especializada, que vai, junto com ele, a 4 mãos, construir esses insights, esses data insights, para ele poder tomar as melhores decisões. Obrigada. Bom, nós temos uns minutinhos, eu queria passar para o Caio para ver se nós temos perguntas. Caio, por favor, com você. Também não muda aqui. A gente teve alguns questionamentos, porém, por enquanto, a gente respondeu praticamente todas aqui via chat, né? Mas eu tenho uma pergunta aqui para você, Maria Tereza. Essas soluções de apoio, né, ao planejamento urbano e pesquisa, se aplicam a municípios de todos os portes, pequenos, médios, grandes? Como é que a gente pode trabalhar isso? Obrigada, Caio. Com certeza, elas são soluções que atingem todos os públicos, né, desde os pequenos municípios até a esfera federal. E até porque, como o João Deonero mencionou, né, nós já temos uma equipe preparada, os dados já estão disponíveis, então é muito fácil adaptar o que nós temos às necessidades dos municípios de qualquer porte. E as pessoas talvez fiquem pensando que é algo muito complexo e talvez muito oneroso, mas, de fato, isso não procede. Então, todos podem se beneficiar. E até emendando aí numa sequência lógica essa questão, João, o prazo de entrega em um projeto de análise de mobilidade urbana, a gente tem um prazo definido, uma média de prazo para entrega, como que funciona isso? É muito rápido, né? Quando a gente olha no Mobility, principalmente a questão de planejamento urbano, as entregas são rápidas, né? Quando depois de assinado um contrato, a gente em 30, 60 dias, a gente já fornece as análises. Então, isso é realmente bem eficiente, bem rápido, a gente consegue fornecer. E no caso de fraude, de prevenção à fraude, já são interfaces que já estão disponíveis. Ou seja, a gente assinou o contrato, já no mesmo dia, já depois dos procedimentos de segurança, de acesso, etc., elas já estão disponíveis imediatamente. Ok, por enquanto aqui dos questionamentos, a maior parte nós já respondemos pelo chat mesmo, né, e essas duas aqui com vocês. Obrigada, Caio. Bom, nós estamos nos aproximando aí do final do nosso bate-papo, né? Foi ótimo, João Deonero, obrigada demais pela sua participação e seu conhecimento, compartilhar seu conhecimento. Lembrando aqui, nós buscamos, apresentar o potencial da utilização de inteligência de dados na formulação de políticas públicas, no direcionamento de recursos públicos, com vista a prestar melhores serviços à sociedade, aos cidadãos, e otimizando, inclusive, os recursos disponíveis hoje, que cada vez são mais escassos, né?
Nós, da Embratel, estamos assim, bastante maduros com essas soluções, temos aplicado essas soluções em vários clientes, com bastante sucesso, liberando os nossos clientes de uma complexidade de montar sua estrutura própria. E, assim, então, estamos prontos. Queria colocar à disposição os nossos especialistas, quem tiver interesse em conversar mais sobre esse assunto, por favor, acesse o nosso portal, que é o embratel.com.br. Lá vocês podem ter acesso ao Fale com o nosso consultor, e esse consultor estará à disposição, junto com os especialistas, para discutir projetos específicos ou a utilização dessas soluções que foram mencionadas aqui. Aí, João, queria te agradecer mais uma vez, queria agradecer também as pessoas que nos acompanharam até aqui, reforçando que as pessoas que têm interesse podem acessar os conteúdos dos nossos eventos, inclusive esse e os que nós já realizamos, através do perfil da Embratel no YouTube. Tá? Também queria destacar, nós estamos programando um próximo encontro em outubro, sobre um tema também que vai envolver inovação. Eu já queria deixar aqui um pouco de um spoiler, assim, convidá-los todos para esse novo evento. Queria agradecer a toda a equipe de suporte que esteve conosco aqui e nos ajudou a realizar esse evento. E obrigada a todos. Boa tarde. Obrigado, Maria Tereza. Obrigado a todos que estão assistindo. Obviamente, quem está vendo também gravado, né? Não está vendo ao vivo, mas gravado, vai estar disponível. E entre em contato conosco, fique à vontade. O nosso objetivo é realmente ajudar os governos a melhorar o serviço público, e contem com a gente para poder ir nessa nova jornada digital que nós estamos vivendo. Muito obrigado, Maria Tereza, e a todos aí pelo convite. Obrigada.